Oi, minha gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos corrigir a prova do EAR Ensino Fundamental, certo? É, Quero que vocês prestem bastante atenção. Estou fazendo especialmente para os alunos da minha sala, da minha isolada, que prestaram concurso, né? Mas é importante que todos estejam, assim, atentos à correção. Lembrem-se de que o concurso, né, do EAR, perdão, ele tem um edital, assim, com conhecimentos básicos de língua portuguesa, no que tange à gramática, né, a gramaticidade, aspectos de linguagem, tá certo? Imprescindíveis a qualquer concurso. Então, você que deseja prestar um concurso público, né, mesmo que esse não seja de nível fundamental, você vai com certeza tirar proveito dessa correção, certo? Para quem não me conhece, eu sou Ana Fabrícia, professora de língua portuguesa, sou especialista, mestra em ciências da linguagem e, assim, ao longo dos anos, nós tivemos, né, na Isolado Português, muitas aprovações maravilhosas, alunos meus que ficaram em primeiros lugares em alguns concursos, né, diferentes esferas, porque eu ensino desde do cursinho, ou seja, os concursos com admissão no sexto ano, até os alunos até concursos para o ensino médio, né, Enem, em pequenos grupos, de maneira individualizada, certo? Mas vamos lá, vamos começar. Bem, então aqui nós temos a primeira questão, que o primeiro texto da prova, né? O primeiro texto tem como título: Jornalistas contam o que é notícia e por que escolheram a profissão. Olhe, isso sempre repito, sempre falo para os meus alunos que se um texto ele tem título, então você já tem aqui um meio caminho andado, por assim dizer, né? Por quê? Porque você já tem aqui uma síntese do seu texto, não é isso? Meus alunos sabem bem dessa questão que é sempre abordada por mim quando a gente vai analisar qualquer texto, certo? Qualquer tipologia. Mas vamos à questão, né? A primeira questão. A primeira questão, ela diz assim, baseada nesse texto. Ela diz, vamos lá, podemos perceber qual é o assunto principal de um texto, prestando atenção às suas palavras, claro, né? Aí ele diz, no texto um, por exemplo, as duas palavras que indicam o assunto são, minha gente, olha, essa questão ela é de interpretação, né? Você tem que ler, interpretar, compreender primeiramente o texto, né? Interpretar e observar aqui, você vai sintetizar quais são as questões, as palavras mais importantes desse texto, as que perpassam todo o texto. Então, aqui nós temos como título, ó, observe, o título, vamos voltar ao título. Jornalistas contam o que é notícia e por que escolheram a profissão. Eu não vou ler o texto, porque nós estamos fazendo a correção rápida da prova, né? E um detalhe também, tá, minha gente, que eu quero salientar. Ao, eu vou direto às questões, às respostas, né? Para fazer uma correção mais rápida, tá certo? Mas é importante que o aluno realmente entenda, por exemplo, na isolada, toda prova que nós vamos corrigir, nós compreendemos o porquê da resposta e por que não as demais, entende? Porque eu não marco da alternativa, porque ela está errada, certo? Então, aqui nós temos como resposta, né, a letra D, que nos dá como gabarito, então, nos dá como resposta, então, notícia e jornalismo. São as questões, as palavras mais importantes e são as palavras que indicam o assunto tratado, né? Notícia e jornalismo. Ó, marque aí, notícia e jornalismo. Por quê? Veja o título: Notícia e jornalismo. Jornalistas contam o que é notícia. Lembra que eu falei do título? Professor, então você vai ler o título e marcar a resposta. Claro que não, né? É óbvio que não. Você vai ler o texto todo, reler, né? Os concursos a nível do ensino fundamental. Você tem mais tempo para correção, então tem que ler e reler. Aí você tem jornalistas contam o que é notícia. Então você vai ouvir falar justamente sobre jornalismo, né? E o que é notícia? Então, esse texto ele tem que dizer o que é notícia sob a percepção de jornalistas, certo? Por isso que a gente marca, então, como resposta, a letra T, notícia e jornalismo, tá? Alguns trechos são bem mais, assim, interessantes, a gente pode marcar, por exemplo, né? Ela diz aqui, ó,
Tati, Reinaldo e Maju, isso aqui é no final já do texto, claro, né? Outro parágrafo aqui tem onde está disponível, ó, folhinha, né? Aquele detalhezinho básico, imprescindível, que eu falo sempre aos alunos, observa a referência, a fonte, tá? Disponível em, ó, www.folhawall.com.br, folhinha, tá vendo? Folhinha, isso aqui na verdade, é um jornal voltado para o público infantil, né? Aí você tem, ó, Tati, Reinaldo e Maju, e também grande parte dos jornalistas profissionais, estão preocupados com as chamadas fake news. Todo mundo precisa saber quem dá a notícia para não ser enganado por falsas informações, que são as fake news. Por isso, vale procurar pelos veículos de comunicação profissionais. Por que não começar pela folhinha? Um apelo aqui ao público infantil, né? E aqui no texto você vai observar claramente os jornalistas falando sobre o que é notícia, né? Aqui, ó. No dicionário, a notícia significa muitas coisas, entre elas a informação de algo que acabou de acontecer. Mas, principalmente, a gente costuma chamar notícia o que é publicado em um jornal, na TV, no rádio, nas revistas e nos grandes portais. E sabe quem publica uma notícia? Veja o foco aqui, ó, notícia, tá certo? Jornalistas. E aí vai falar, alguns jornalistas vão aqui se pronunciar falando de por que escolheram a profissão, né? Aí traz como exemplo aqui Maju, Reinaldo Azevedo, que é colunista da Folha, né? E Tati Vasconcelos, que trabalha em uma rádio, a CBN. Muito bom texto e muito boa escolha, né? Eu gostei da prova, foi bem elaborada, contemplou os assuntos, ótimo, certo? Então, letra D, justifica-se, né? Vamos para a 2. A questão 2 diz assim: de acordo com o texto 1, nos dias atuais, é muito importante se manter informado dos fatos por meio de veículos de comunicações profissional. Por quê? Comunicação profissionais, perdão, por quê? Então, a gente sabe, no texto ele diz claramente isso, viu? Não sei se vocês prestaram atenção ao que é o que nós lemos, né? Mas aqui nós temos como resposta a letra B, que diz: o jornalismo profissional é uma fonte segura. Minha gente, por que a gente marca, então, essa questão? Onde é que no texto tem isso aqui, né? Então, a gente tem como resposta a letra B, né? Resposta aqui, letra B. Ó, o jornalismo profissional é uma fonte segura. Bem, aí ele diz: nos dias atuais, olha o enunciado, é muito importante se manter informado dos fatos por meio de veículos de comunicação profissionais. Está naquele trechinho que eu li agora há pouco, né? No final, ó, a preocupação com as fake news, as notícias falsas, né? Aí o tio Rei, ele diz, tio Reinaldo, né? Por isso, vale procurar pelos veículos de comunicação profissionais. Por que não começar pela folhinha? Né? Ou seja, lá, já pela folha, pelo jornal aqui. Então, letra B, corretíssimo. É para se evitar, então, as fake news, né? Não escutar o que está aleatório. Eu sinto uma falta, eu estou fazendo uma correção rápida, como eu falei, né? Objetiva, vamos dizer. Mas é muito importante ler e reler o texto e analisar as proposições, por que não são, entende? As certas, por que não são? Então, aqui a letra A, por exemplo, eu fico assim, na intenção de analisar todas, porque na isolada eu faço isso, né? Aqui diz, ó, os jornais costumam ser sábios e honestos. Sim, mas e daí, né? E daí? Eles costumam ser sábios e honestos. Isso justifica? Isso é meia resposta, né? Aqui está falando do jornal profissional, jornalismo profissional, é seguro. Então, o profissional, por ele ser profissional, jornalismo, né, como o anunciado pediu, né, é seguro. Então, ele não vai agir de má fé, não vai propagar uma notícia. Vai primeiro se inteirar daquela notícia, né, essa notícia, saber realmente se ela é certa, se condiz realmente, né, analisar por alguns ângulos para poder, então, lançar para o público leitor, certo? Questão 3. No texto 1, a autora chama o jornalista Reinaldo Azevedo de tio Rei. Isso mostra que o texto dela é dirigido principalmente a... Minha gente, olha, muita gente eu acho que errou essa questão, porque baseou-se, então, né, na questão do todo do texto, e talvez tenha visto só o tio, você sabe, né? Uma forma das crianças chamarem os adultos. Algumas crianças chamam os mais velhos de tio ou tia, né? Conhecimento de mundo daria para você identificar. Entretanto, tem uma questãozinha aqui muito pertinente que é aqui, ó. Estão vendo? Folhinha. Então, esse jornal ele é dirigido às crianças realmente,
essa matéria, né? Então, ele chama Tio Rei, porque o texto dela é dirigido às crianças, letra A. Por isso a escolha, essa escolha aí linguística, né? O Tio Rei, certo? Vamos para a quarta questão. Quarta questão muito boa, muito boa. Acho que os alunos da Isolada, né, não tiveram problema, porque nós corrigimos bastante esse aspecto aqui, tá? Isso é um adverbial deslocada, né? Isso nós vimos muito quando nós estamos pontuação, certo? Porque toda vez que nós antecipamos uma expressão adverbial, nós temos que isolá-la por vírgula, né? Então, nós temos aqui, ó, sempre que alguém decide que, quando crescer, quer ser jornalista, uma das primeiras coisas que essa pessoa ouve é a história de um cachorro. Na primeira parte da narrativa, o cãozinho morde um homem. Minha gente, por que tem essa vírgula aqui? Como é que ela se justifica? Ó, o cãozinho morde um homem quando? Ou melhor dizendo, onde e que parte, né? Em que momento? Na primeira parte da narrativa. Então, o texto sublinhado orienta o leitor acerca do que aqui? Do local, concorda? O local da história em que o fato é mencionado, tá? Então, pela análise de vírgula, a gente sabe aqui que é uma expressão adverbial deslocada, né? E a gente pergunta, o cãozinho morde o homem onde? Na primeira parte da narrativa. Claro que isso aqui não é um lugar literal, né? Não é um onde literal, mas é um onde no sentido conotativo, porque é a parte ali, o lugar, por assim dizer, em que o cãozinho morde o homem, né? Um momento ali, né? Que se justifica pelo o local da história, certo? Pronto, então a gente marca letra B, né? A letra D diz o momento do incidente do cão com o do homem com o cão. Mas veja, o momento aqui a gente não poderia marcar porque ele diz que é na. Então, o que é que você pergunta aqui? O cãozinho morde um homem onde exatamente? Né? Morde na primeira parte da narrativa. Isso é uma expressão ou uma locução adverbial de lugar deslocada, certo? Letra B, então, se justifica nessa quarta questão. Vamos para a quinta questão. Ó, no texto, há várias expressões sobre o que é notícia. É possível perceber que a autora critica uma dessas explicações no seguinte trecho. Minha gente, linguagem texto positivo nós estudamos muito, inclusive há alguns vídeos, né, em nosso canal sobre notícia, reportagem, é tipologia expositiva. Mas o que ela quer saber aqui, a prova quer saber, é quando a autora critica uma das explicações. E aí, quem marcou a letra D acertou. A quinta letra dele diz: Tio Rei tem uma boa definição para o que é notícia, e ele não usa cachorros para explicar nada. É interessante porque, se você voltar à leitura, você vai ver aqui que ela cita, né, uma questão, uma situação em que alguém explica a notícia por esse viés, por essa ótica. E aqui ela diz que o Tio Rei não usa essa definição, não usa cachorros, né, não usa essa história para explicar nada. E ele tem uma boa definição do que é notícia. Ela critica, certo? Uma explicação que foi dada e citada por ela anteriormente. Então, minha gente, uma leitura cabal, né, dinâmica, atenta do texto, realmente direciona você sem grande problemática, né, sem grande dificuldade a essa questão, tá? Vamos para a sexta, então. A sexta questão nos diz assim: em um dos dicionários, aí eu amei essa questão. A palavra fábula tem as seguintes definições. Olha, você tem 5 definições aí de fábula, né? A narrativa com participação de animais que agem como humanos, que é aquela fábula que nós estamos como gênero textual, não é? Narrativo. A letra A2, narrativa de aventuras e de fatos, imaginário ou não. Às vezes até se refere a alguns textos como fábula. Aí o aluno diz, professora, mas isso é uma fábula? Aí eu digo, isso mas é uma maneira de dizer, tá? É para dizer que são fatos imaginários, são fictícios, tá? É uma possibilidade. Aí a gente não fala como gênero textual, claro, né? Três, perdão. História narrada das ações de Deus e heróis greco-romanos também são tratados como fábulas, né? Por não serem reais, vamos dizer assim, né? Por estarem para o fictício, tá? Quarta, popular, grande valor em dinheiro. Colar custou-lhe uma fábula, ou seja, uma coisa assim que não dá nem para descrever, né? Seria irreal, vamos dizer. E a quinta, fato inventado, né? Invencionice, toda aquela história é pura fábula. O exemplo que está aí entre colchetes, né?
toda aquela história é pura fábula, ou seja, um fato inventado, invencionice. E ele diz assim, relê o trecho. Aí ele volta ao trecho do texto. Gostei da questão, bem elaborada, viu? Questão bem elaborada. Ele diz assim, ó. É claro que os professores das faculdades usam essa fábula, na verdade, uma frase dita pelo jornalista americano Charles Dana, que morreu em 1897, para explicar o que é uma notícia. Eles usam essa fábula. Então, eles inventam, né? Seria uma invenção. Por isso que a gente coloca nessa questão, verifique aí direitinho, questão 6, letra E, certo? É um fato inventado, é uma invencionice, tá? Então, letra E seria a nossa questão, porque eles inventam essa história, eles usam essa fábula para explicar o que é uma notícia, entende? Foi algo inventado, criado, para poder direcionar, então, o que é uma fábula. Não é uma fábula no sentido literal, certo? Se a gente voltar ao texto, aqui, ó, vamos voltar ao texto, onde ele fala da fábula, né? Onde ela conta essa história. Aqui, ó. Sempre que alguém decide que, quando crescer, quer ser jornalista, uma das primeiras coisas que essa pessoa ouve é a história de um cachorro. Na primeira parte da narrativa, o cãozinho morde um homem. Na segunda, é o homem que morde o cãozinho. Mas que raios um bicho meio maluco tem a ver com jornalismo? É que os professores das faculdades usam essa fábula, tá vendo? Para explicar o que é a notícia. E ela diz o que é essa fábula. Ó. Uma frase dita pelo jornalista americano, né, tal, que eles usam essa fábula para explicar o que é a notícia. Então, é uma história inventada, né? Professora, por que não é uma fábula literal? Porque você não tem aqui começo, meio e fim, né? Você não tem uma problemática aqui sendo um conflito, né? Você não tem uma fábula de fato. Você tem assim, um cachorro morde o homem, depois o homem morde o cachorro. Pronto. Entende? Então, é apenas para dizer que, às vezes, para relacionar, para trazer para o aspecto do que é o ambiente de notícia, né? Do jornalismo em si, certo? Para explicar o que é uma notícia especificamente, né? Então, letra E, corretíssimo. Vamos para a sétima questão. Então, sexta, letra E. A sétima questão diz assim, ó. Ao contar que os outros, ao contar o que os outros jornalistas disseram em entrevista, a autora do texto, Marcela Franco, precisa diferenciar a fala dela, isso a gente viu muito em aula, tá, minha gente? Dos entrevistados, para não confundir os leitores, né? Ela consegue fazer isso como? Minha gente, olha a letra D. Ó, citando os nomes dos entrevistados e colocando as falas deles entre aspas duplas, né? Escolhi o jornalista porque sempre curti me comunicar, conta Maju. Minha gente, nenhum aluno da Isolada poderia errar essa questão, tá? Porque nós vimos bastante aí as aspas, né? A gente tem no discurso direto, nas narrativas, e nos textos expositivos a gente sabe que a fala dos entrevistados tem que vir demarcadas, destacadas por aspas. Então, letra D, corretíssimo. Isso aí nós estudamos e analisamos por diversos exemplos, né? Oitava questão. Sobre o recurso, os recursos utilizados para ligar uma ideia a outra nesse parágrafo, assinale a alternativa correta. A oitava questão, a gente tem, é uma questão fácil, viu? Uma questão fácil. Ele diz, mas que raios um bicho meio maluco tem a ver com jornalismo? O trecho, ó. É que os professores das faculdades usam essa fábula, na verdade, para explicar o que é notícia. Então, sobre os recursos utilizados para ligar uma ideia à outra, nós temos como resposta a letra A, que nos diz assim, ó, a expressão é que se liga ao parágrafo anterior, sim, né, e inicia a resposta à pergunta. Mas que raios um bicho meio maluco tem a ver com jornalismo? Observe, a pergunta e começa, então, o parágrafo com a resposta, né? A expressão é que ele inicia um parágrafo, se liga ao parágrafo anterior e inicia a resposta à pergunta que foi elaborada, lançada no parágrafo anterior. Uma questão também muito fácil, né? De percepção do aluno, de observação do aluno. Lembrem-se de que eu digo sempre isso, o concurseiro ele tem que usar de esperteza, né? Expertise também, né? O aluno tem que ser atento, né? Ele tem que ser esperto, ele tem que observar, fazer uma leitura cabal, retomar, observar os aspectos textuais. Por isso que eu não dispenso a produção textual em minhas aulas, certo? O aluno ele produz, ele tem que produzir, ele tem que escrever.
ele tem que realmente ter contato com o gênero, conhecer as particularidades desse gênero, conseguir, então, ali, por meio da produção textual, empregar, né, a pontuação adequada, a retomada textual no processo de coesão, certo? Para coerentemente desenvolver um texto, porque ele vai conseguir interpretar, ou melhor dizendo, compreender mesmo, identificar esses processos aqui, como nessa questão, né? Uma ideia se liga a outra. Ó. Para ligar uma ideia a outra nesse parágrafo, qual é a alternativa correta, então? A letra A, né? É que se liga ao parágrafo anterior. Questão corretíssima. As outras retomadas, quando você volta, você observa que há um erro, né? E não muito difícil, viu, de se compreender, tá? Não muito difícil de se perceber. Essa questão, deixa eu observar aqui. Pronto, aqui, ó. Quando diz essa fábula, vou observar porque não é, tá? A autora está se referindo ao jornalismo americano, ao jornalista americano Charles Dana, que era muito famoso. Quando diz essa fábula, não, é a fala dele. Não vou nem voltar ao texto que nós consideramos recentemente, né? Mas você tem que voltar na hora da prova, sempre, tá? Com uma frase dita, a autora se refere à frase. É que os professores das faculdades usam essa fábula. Ó, com uma frase dita, a autora se refere à frase. É que os professores das faculdades usam essa fábula, veja. Aqui vamos ver o trecho, né? Que ela ainda deu o trecho, que é muito mais prático, né? Ó, para explicar o que é notícia. Eles dizem que quando o animal ataca uma pessoa, não há novidade nenhuma. Mas não, já pulei. É que os professores das faculdades usam essa frase. Na verdade, é uma frase dita pelo jornalista americano Charles Dana, que morreu em 1897, para explicar o que é notícia. Então, ele diz, quando diz essa fábula, a autora está se referindo ao jornalista, nós já vimos essa, né? Perdão. A C. Com uma frase dita, a autora se refere à frase, é que os professores da faculdade usam essa fábula, a gente se refere aqui, aí ele diz aqui, né? É que os professores das faculdades usam essa fábula. Ela se refere a essa frase? Não, né? Observem aí. Uma frase dita. Onde é que a gente vê uma frase dita? Na verdade, uma frase dita. Isso aqui é a fala dela. A frase dele é essa aqui, é que os professores das faculdades usam essa fábula para explicar o que é notícia, tá? Então, aqui, isso aqui é a frase dele sendo cortada, que estaria mais correta se tivesse as fadas, né? Se tivesse as fadas, seria bem mais fácil de identificar, né? Bem, vamos lá, então. Vamos para a nona. Aqui a gente tem, como na nona, nós temos o seguinte, ó. Então, ficou claro aqui, não é? Questão 8, letra A, certo? Os termos aqui de retomada, coesão e coerência, né? Vamos aqui, então, ligação de ideias. Questão 9. Releia. No texto 1, qual palavra é empregada para indicar o conjunto de palavras sublinhadas neste texto? Minha gente, uma questão muito boa, viu? Porque você tem que observar aqui, né, que há um processo de coesão textual. Eu não vou usar a mesma palavra para me referir a algo diversas vezes, porque isso vai ficar claramente sem coesão. Então, a gente tem assim, releia. A gente costuma chamar de notícia o que é publicado em um jornal, na TV, no rádio, nas revistas e nos grandes portais. Qual palavra é retomada? A gente tem, então, aqui os veículos de comunicação. Concorda? Ó, qual palavra é empregada para indicar o conjunto das palavras sublinhadas? Eles são veículos de comunicação. O jornal, a TV, né? O rádio, as revistas e os grandes portais. Na verdade, isso aqui não é de retomada, não, né? Isso aqui não é uma questão de retomada. Isso ele quer saber qual seria, então, o conjunto dessas palavras aqui. Porque aqui eu tenho realmente várias palavras, né? Que são os meios aqui de comunicação, são veículos de comunicação utilizados, né? Para propagandear, não, para expor uma notícia, né? Expor uma notícia. Pronto, então letra E, corretíssimo, são veículos. Vamos lá.
Vamos para a questão 10, As Aventuras de Pinóquio. Gostei do texto, né? Aí o aluno, eu já conheço esse texto, então eu vou logo para as questões. Minha gente, ótimo para quem leu Pinóquio, conhece o texto. Inclusive, na Isolada a gente tem um livro, né, de Pinóquio. Alguns alunos até ganharam o primeiro lugar este ano em prova, acho que uns 2 ou 3 ganharam o livro de Pinóquio na Isolada, né? Contando a história toda em detalhes. Mas a questão 10 diz assim: a história de Pinóquio, lê sempre, né, as referências, certo? A história de Pinóquio, o boneco que queria ser menino, é bastante conhecida. O texto 2 nos conta que Pinóquio se esforçava para deixar de ser boneco, principalmente para o quê? Olha, ele se esforçava por deixar de ser boneco, principalmente para o quê? A gente, por uma retomada, voltar, né, ao texto, observar, ele queria deixar, olha, olha, veja aqui, o que nos diz a letra E, que é a resposta correta. Se esforçava por deixar de ser boneco, principalmente para deixar de ser levado a fazer o que não quer. É o que a gente percebe no texto, né? Ele não queria, ele queria deixar de ser boneco, né? Pinóquio se esforçava por deixar de ser boneco, principalmente para deixar de ser levado a fazer o que não quer. Está no texto, né, minha gente? Olha, aqui, ó. Aqui, ó. Mas Pinóquio não se contenta com o mundo que Gepeto lhe oferece. Ele deseja superar suas limitações e garantir uma relativa e necessária independência em relação a Gepeto, que é o pai, né, o dono, o criador dele. Portanto, o destino de Pinóquio é o de todo homem, libertar-se. Tá vendo? Parágrafo aqui que explica bem, né? Porque ele era uma marionete. O que é uma marionete? Olha o que o texto nos diz. Um boneco totalmente controlado por uma pessoa para entretenimento de adultos e crianças. Mas ele não queria ser assim, né? Ele queria ter liberdade de escolha, tá? Por isso a gente marca, então, a questão 10, letra E. Vamos para a próxima. Próxima questão, 11. Uma das formas que usamos para identificar o tema em torno do qual o texto se desenvolve é observar as palavras que se repetem ao longo desse texto. No caso do texto 2, esse tipo de repetição, olha outra questão, né? Pedindo as ideias centrais, né? A questão central do texto, né? O tema, identificar o tema. Então, esse tipo de repetição acontece com que palavras? A gente tem aqui a letra A, né? Pinóquio e boneco. Não é isso? Letra A, correta. Minha gente, vamos observar o seguinte aqui. Ó, As Aventuras de Pinóquio. Olha o título aqui. Não ajuda, não? Diga se não ajuda a observar o título. Professora, eu só vou ler o título. Não, né? Eu não estou mandando ninguém só ler título quando tiver título e ir para as questões, não. Mas o título não já ajudou muito, não. Veja que o foco aqui é em Pinóquio. Pinóquio é quem? É um boneco. Então, a gente marca realmente, a gente sabe que esse texto vai falar sobre ele, e a gente marca aqui letra A, Pinóquio, boneco, né? Muito bem, vamos para a 12. Assim, releia. Assim, a vida de Pinóquio se divide entre ser bem comportado e se divertir, entre cumprir os deveres e descobrir o mundo, entre falar a verdade e mentir. Esse trecho nos mostra que Pinóquio fica em dúvida entre comportamentos que são o quê, minha gente? Veja, a gente tem aqui na questão 12, então, a letra C, né? Uma questão conflituosa. Ele vivia um conflito, ó. Ele pensava, ele se dividia entre ser bem comportado e se divertir. Cumprir os deveres, descobrir o mundo. Falar a verdade e mentir. São conflitos. Não são exatamente antônimos, né? Mas são conflitos. Uma coisa exclui a outra, né? Se ele fosse se divertir, para ele não iria agir sendo bem comportado, né? Cumprir os deveres, se ele fosse descobrir o mundo, ele ia deixar os deveres de lado, certo? Então, são conflitos, né? Letra C, vocabulário, compreensão, interpretação, tudo parte da compreensão, né? Você tem que compreender, interpretar, analisar, e aí entra a questão da importância do vocabulário, né? Da escrita, de muitas análises, muitas leituras, né? Por isso que a gente participa na Isolada, a gente tem um circuito de leitura, né? Eu parto para o circuito de leitura no meio do ano, porque a gente intensifica as questões, mas este ano nós fomos até setembro com o circuito de leitura, certo? Vamos para a questão 13. Vamos à questão 13. A questão 13 diz assim: conforme o texto 2, Pinóquio queria ser um menino de verdade. Isso significa que ele queria ser um menino como?
Um menino de verdade é um menino para valer, né? Não é um menino bem esperto. Um menino, queria ser um menino bem esperto, sem controle, de maior idade, sem vontade, não. Ele queria ser de verdade, para valer. Ou seja, que valesse realmente, que ele fosse um menino realmente. Então, letra E. Com entendimento de mundo, vocabulário, compreensão. Questão básica, né? Vamos para a 14. Questão 14. O sentido do trecho: Pinóquio é um menino travesso que, embora tenha um bom coração, não consegue resistir. Está mantido na seguinte proposta de reescrita. Olha, minha gente, isso aqui é coesão, tá? Isso é coesão. Ele quer uma reescrita que atenda exatamente ao que está no enunciado. A letra D é a nossa resposta. Minha gente, aqui a gente tem um embora, né? Concessiva, tá? A semântica aqui é de concessão. O embora está, então, para o que aqui? Apesar de. Ó, embora estivesse chovendo, eles foram à praia. Apesar de estar chovendo, eles foram à praia. Veja o sentido, concessão. Então, letra D, né? A gente tem a 14 aqui, letra D, corretíssima, tá? Eu acho que muitos alunos acertaram, meus alunos da Isolado, porque nós treinamos bastante essas expressões, né? As conjunções, aqui as subordinadas, as coordenadas, aqui é uma conjunção, né? A gente tem uma expressão, na verdade, apesar de, com sentido de concessão, né? Gente, olha, presta atenção aqui, ó. Por isso, tá vendo? Está para uma explicação, né? Por quê? Explicação, ó. Tá vendo? Pinóquio é um menino que, se não fosse, conseguiria resistir. Aqui a gente tem o hipotético, né? A semântica de hipótese, né? A letra E, tão bom que não consegue resistir. É um menino que tem um coração tão bom. Isso aqui que não consegue, isso é a consecutiva, uma consequência, né? Mas aí o que a gente tem como concessiva, então, é letra D, 14, letra D, questão top, ótima, maravilhosa, né? Vamos para a 13, ou melhor, texto 3, questão 15. Está fantasiado de qual monstro? Aí ele diz, fake news. Gostei da temática dessa prova, viu? Gostei, o EAR está de parabéns, viu? Mais uma vez. Ó, está fantasiado de quê? De qual monstro? Fake news. Minha gente, observe aqui. Para criar a figura do monstro das fake news, caso, que é o personagem aqui, né? Veja aqui, viu? Charge da semana. A gente estudou muito charge, né? Nós estudamos. Charge sempre traz uma crítica social. Aqui tem o título da charge, né? Halloween, né? A gente tem aqui a crítica sobre as fake news, e ele diz, caso se inspira também na história de Pinóquio. Olha aqui, ó. Aqui é o símbolo do Facebook, né? Aqui do Twitter, ó. Twitter, o pássaro azul, né? WhatsApp, ó, aqui os óculos. Tá vendo? E o nariz, aqui, olha o tamanho do nariz. Texto visual, né? Texto visual. A gente tem aqui um texto misto, visual e verbal. A gente tem que ler os dois, a gente não pode ler só um, né? E aqui apelava justamente para o texto. O que predomina aqui para você entender a resposta é o texto visual. Observe, para criar a figura do monstro das fake news, Caio se inspira também na história de Pinóquio. A identificação com essa personagem da história infantil se percebe pelo quê? No nariz bem comprido. Letra C. Isso é uma intertextualidade, concordam? Isso é uma intertextualidade, um texto que lembra outro texto. A Diana Fabrício, intertextualidade pode ser também por meio de imagem, texto visual? Claro que pode, né? E como pode. Nós estudamos, inclusive, aquele quadro da menina de rosa e a menina de azul, que Maurício de Souza fez intertextualidade, né? E outras que nós vimos, né? Muitos outros exemplos. Então, aqui, intertextualidade bem simples, aqui, né? 15, letra C, certo? O nariz comprido, que quando Pinóquio mentia, o nariz crescia, né? Texto 4, amor aos bichos, texto também muito bom. Veja aí, perguntas e respostas, né? Acha que o homem merece o amor que lhe dedicamos? O que podemos fazer para que o homem retribua, ou melhor, retribua melhor o nosso amor? Gostamos muito da sua poesia, achamos você um sujeito muito bacana e muito compreensivo, e por isso gostaríamos de nomear nosso filósofo oficial. Você aceita? Minha gente, veja que coisa linda aqui, ó. Amor aos bichos, disponível aqui em arte, né?
Folha.ol, Ilustrada, Drummond, Amor aos Bichos, Acesso. Minha gente, lindo. Essa escolha foi magnífica de texto. Eu achei essa escolha perfeita de texto, de muito bom gosto, né? Ó, veja aqui. Aqui, ó. Amor aos Bichos, de tão amigo dos animais, o poeta Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, né? Que foi muito evidenciado este ano até. Depois os senhores pesquisem para saber o porquê. Foi entrevistado por uma cadela. Você viu aqui as reticências, né? Uma cadela. Aí veja, achei lindo. Esse texto é magnífico, é de muito boa escolha. Olha, quem fez essa questão está de parabéns. Quem fez essas escolhas textuais, né, está de parabéns. Ó, o poeta Carlos Drummond de Andrade era defensor de animais. Tá vendo? Ele teve um cachorro chamado Punk, né? E um gato chamado Inácio. Em 4 de outubro de 1970, dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, com a amiga Lia Cavalcante, também adepta da causa, criou um veículo em defesa da bicharada, batizado de A Voz dos que Não Falam. Uma das curiosidades de A Voz é a entrevista dada por Drummond ao jornalzinho em 1973. Quer dizer, não era bem uma entrevista de verdade, porque a entrevistadora era uma cadelinha chamada Suzy. Leia abaixo, top, né? Ele já falou que o gênero aqui, o que virá depois, né? Após, é uma entrevista. Quem faz a entrevista é uma cachorrinha, né? Suzy, magnífico texto, escolha, top. Aí a 16 diz assim: você já deve ter visto um jornalista entrevistando alguém, mas certamente nunca imaginou um jornalista como a cadelinha Suzy, ainda mais entrevistando o poeta Carlos Drummond de Andrade. Sobre essa brincadeira, podemos considerar essa entrevista coerente e lógica por quê? Olha, que questão boa, bem feita, bem elaborada, né? A gente considera porque há perguntas e respostas e fazem sentido. Minha gente, qual é a base da entrevista? Perguntas e respostas, certo? Perguntas e respostas, é a base da entrevista. E olha que um aluno atento, esperto, né? Estudioso, aluno da Isolada de Português, né? Observe, a gente está vendo aqui, ó, negrita as perguntas e as respostas, ele inicia dizendo ele inicia apresentando o texto, ó, que é uma entrevista, né? Diz que é a cadelinha que entrevista Drummond, entende? Então, muito, muito boa. E qual é a base da entrevista? Aí você vai ver o perpassa o texto, que inclusive as perguntas estão em negrito, né? Perguntas e respostas são apropriadas ao contexto e fazem sentido, certo? 17. Acha que o homem tem direito à exclusividade neste planeta? Acerca desse trecho da entrevista, assinale a correta. Ó, aqui nós temos, então, como resposta a letra C, que diz assim: para o poeta, você tem que ler o trecho. Vamos ler, o trecho é pequenininho, vamos lá. Ele diz assim: para o poeta, o fato de o homem partilhar o planeta com animais mais fracos gera uma consequência, a responsabilidade do homem pelos animais. Minha gente, isso é bastante coerente, porque veja só o que diz o texto, ó. Então, letra C, aqui na questão 17, né? Olha, observe. Aqui a gente tem como resposta, como trecho, ó. Não, do seu direito, acha que o homem tem direito à exclusividade neste planeta? Vou ler novamente a pergunta, né? Não. Do seu direito à coexistência com as outras espécies animais, o que lhe advém é, antes, responsabilidade pela sorte dos mais fracos e menos evoluídos. Ele se refere assim aos animais, né? Que entende você por mundo cão? Entende o mundo tornado cruel pelo homem e não pelos outros seres vivos. Muito interessante, né? A expressão mundo cão é para falar que o mundo é cruel, entende? O mundo cruel. Quando quer se falar de forma negativa do mundo, aí diz mundo cão. Mas aqui o que é que a gente tem, então? O que é que a gente entende desse trecho? A gente entende que o poeta, né, Drummond, para o poeta, o fato de o homem partilhar o planeta com os mais fracos gera uma consequência, a responsabilidade. Ele diz que ao direito, ó, do seu direito à coexistência com as outras espécies animais, o que lhe advém é antes a responsabilidade. Então, o ser humano estaria responsável, né? Ele partilha o planeta com os animais, que seria considerado então, os mais fracos, né? Que não tem voz, não tem quem os defenda. E o homem deveria assumir esse papel, então, de defensor, cuidador, né? Responsabilidade aqui. Letra C. Questão ótima, bem elaborada, perfeita. 18. Questão 18. Releia. Quem é capaz de amar? Quem nasceu para amar?
Não espera ser amado para começar a amar. Dá logo uma de amoroso. Analise alguns aspectos da reescrita desse trecho e assinale a correta reescrita. Reescrita, mais uma vez, processo de coesão, né, minha gente? E aqui a gente observa, então, como resposta, a letra B. Olha o que diz a letra B. O trecho dá logo uma de amoroso, mostra, deixa eu marcar aqui, letra B, né? Mostra o poeta falando de um jeito descontraído, realmente informal, coloquial, como numa conversa entre amigos. Então, letra B, corretíssima, certo? Então, a letra A diz assim, ó, quem é capaz de amar? Quem nasceu para amar? Quem é uma forma de o poeta se dirigir especialmente à pessoa com quem ele fala? Não, ele está generalizando, né? Então, a gente tira a letra A. A letra C diz assim: as duas vírgulas que aparecem no trecho poderiam ser retiradas para facilitar a leitura dessa parte do texto. Vamos ver aqui o trecho. Ó. Quem é capaz de amar? Quem nasceu para amar? Não espera ser amado para começar a amar. Aí ele está dizendo que aqui, se nós tirássemos aqui, ó, as duas vírgulas que aparecem no trecho poderiam ser retiradas para facilitar a leitura. Minha gente, não, de forma alguma. Ele está aqui enumerando, né? Quem é capaz de amar? Tá vendo? Quem nasceu para amar outra pessoa, né? Outra situação, né? Ou quem é capaz de amar é o sujeito dessa oração. Quem nasceu para amar, tá vendo? Outro. Não espera ser amado para começar a amar. Então, as vírgulas têm que ser mantidas, mas quando ele disse aqui que elas poderiam ser retiradas para facilitar a leitura, não, ficaria errado, né? D. No trecho, dá logo uma de amoroso. Os dois pontos vêm antes de uma ideia que se opõe a quem é capaz de amar, quem nasceu para amar, não espera. Aí ele está dizendo que esses dois pontos aqui, eles apresentam algo, vem antes de uma ideia que se opõe. Aí dá logo uma de amoroso. Não, dá uma de amoroso quem nasceu para amar. Então não se opõe. Não espera, não espera ser amado para começar. Corrobora com o que ele falou antes, né? Dá logo uma de amoroso. Não é contraditório de forma alguma, certo? Ele diz que é uma ideia que se opõe e não se opõe, tá? Vamos para a E. Na escrita, vê, vocabulário, é o que eu falo do EAR, né? O EAR cobra em uma só questão vários assuntos. Eu acho ótimo, ótimo, contempla quem estuda, não é verdade? Quem estuda, veja, ortografia. Achei ótimo. Veja o que diz aqui. Na escrita da palavra nasceu com SC, utilizamos duas letras SC para escrever um único som. Ele está falando aí de dígrafo, né? Falou de pontuação, tá vendo? A resposta que é a letra B é a questão da linguagem informal, coloquial, que é outro assunto. E na letra A ele está falando de fonética, ó. Ele está dizendo, o SC aí tem um único som. Isso acontece com capaz. Não, capaz tem um som do A e do Z com som de S, né? Então, em SC a gente tem um fonema. E aí, onde está sublinhado o A e o S, o Z, a gente tem dois fonemas, né? Então, não seria. Questão ótima, ótima. Meus parabéns à banca, viu? A palavra mágica, as últimas questões. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tardo o encontro, se não há encontro, não desanimo. Procuro sempre, e minha procura ficará sendo minha palavra. Carlos Drummond de Andrade. Amei terem terminado a prova com ele, terem contemplado ele nessa prova, certo? Amei, achei de muito bom gosto. Veja, o poema é sobre uma palavra mágica que é procurada incansavelmente pelo poeta. Essa palavra mágica é o quê? A gente tem como gabarito a letra D, a poesia, né? Por que a poesia? Porque a gente tem aqui, ó, a palavra mágica é a poesia. Ó, palavra mágica que é procurada incansavelmente pelo poeta. Ele diz, certa palavra, a palavra mágica é o título, né? Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Você sabe que não é literal, né? A palavra não dorme. Como desencantá-la? Ou seja, acordá-la, né? É a senha da vida, vou procurá-la a vida inteira, o mundo todo. Se tarda, se não a encontro, não desanimo. Procuro sempre, procuro, e minha procura ficará sendo a minha palavra. Qual é a palavra do poeta? É a poesia, né? A minha procura ficará sendo minha palavra. Ele procura a poesia, né?
A palavra dele ficará sendo a minha, ó, e minha procura ficará sendo minha palavra. A procura dele, a palavra, né, que ele procura é a poesia, porque ele é um poeta. Então, essa palavra mágica, né, dele, a poesia. Letra D, corretíssima. E veja que a gente tem aqui, né, o livro raro. O livro, a gente sabe também que está para a poesia porque está no livro. Ela diz, né, dorme na sombra de um livro raro. Entende? Então, dorme na sombra de um livro, né? Estaria para um livro, então, não é isso? É a poesia escrita no livro, né? Que descansa, então, sobre a sombra do livro, né? Que ele diz aqui, ó, de um livro raro, como desencantá-la, tá vendo? A senha da vida, acho lindo esse poema, é lindíssimo. E aqui a 20ª diz, o poeta diz que a palavra é mágica e dorme num livro raro. Para ele, essa palavra tão buscada, essa palavra é o quê, minha gente? É o segredo da vida, né? Você diz, por quê? Como é que eu sei que é o segredo da vida? Ele diz isso aqui, ó. Ó, ele diz, aqui, ó, essa palavra tão buscada, quando ele diz que essa palavra é mágica e dorme num livro raro, observa aqui, ó, ele diz, como desencantá-la? É a senha da vida, é uma incógnita, a senha do mundo, tá vendo? Eu não sei o que ela é uma senha, é o segredo, está para uma incógnita. Quando eu falo de senha, eu falo de um código que está ali escondido, é uma incógnita, algo que precisa ser descoberto, né? Então, o segredo da vida, letra B. Minha gente, uma prova muito boa, tá? Eita, já entrei em matemática. Não, tá não, só até aqui. Olhem, uma prova muito boa, tá? Contemplativa. Eu continuo dizendo, né? O segredo do sucesso é estudar, é persistir, tá? Porque o sucesso vem para quem estuda. E a gente tem que sentar, estudar realmente, se esforçar, não é? Os alunos da Isolada de Português estão de parabéns pela luta, pela persistência, pelo trabalho, né? Pelo esforço que têm feito. Quero parabenizá-los. Lembro que o sucesso vem para quem estuda, então vamos prosseguir estudando, nos esforçando, né? E com certeza nós colheremos muitos frutos ainda, tá bom? Ao longo do caminho. Esse é o início, né, da luta para os que fazem concurso com admissão no 6º ano. Posteriormente, eu vou gravar aqui a correção do ensino médio, certo, minha gente? Um abraço, fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Até breve.